Olá a todos, vamos dar continuidade então à elaboração do artigo para o CNPq. O nosso próximo passo está na delimitação. E aí nós temos duas grandes abordagens para tratar essa questão nossa da delimitação. Primeiro ponto que vocês têm que ter em mente é de que nós já temos um conjunto grande de dados que nós coletamos das empresas durante o processo de cadastro. Esse cadastro das empresas, ele nos permite ter uma ideia das empresas pela região, o número de funcionários dela, os produtos e serviços que ela desenvolve, o mercado que atende, o faturamento dela, o tipo de empresa, as informações socioeconômicas, o conhecimento que essas empresas têm sobre o Sebrae e os tipos e porte dos clientes que essas empresas atendem. Observem que vocês podem, dentro de um mesmo tópico desse cadastro, vocês podem fazer mais subdivisões. Como, por exemplo, você pode subdividir as suas empresas em mais de uma sub-região. Vocês podem dividir a empresa em diferentes portes de funcionários, de 1 a 10, 10 a 15, 15 a 20. Essa delimitação ou esta estratificação é você quem faz. Então, observem que você tem condições de, a partir destes dados, você fazer um conjunto de extratos. Esses extratos vão permitir que você tenha mais possibilidades de comparações. Por exemplo, eu posso fazer um conjunto, ou associar as empresas pelos tipos de produtos que elas desenvolvem. Eu posso fazer uma associação das empresas pelos mercados que elas atendem. Posso fazer também uma subdivisão pelo faturamento, criar um extrato número 1 até tantos mil reais, até tantos mil reais. Ou seja, eu posso criar diferentes extratos para facilitar depois a minha análise, a minha decisão sobre qual dimensão com a qual eu vou trabalhar. Observem que, a partir de você fazer essa subdivisão nos diferentes extratos, você pode fazer daí o seguinte. Bom, eu posso pegar e fazer simplesmente uma média de tudo. Ou seja, você pode apenas pegar os dados gerais de cada uma das empresas e fazer a média geral de todas as dimensões e colocar isso num gráfico. E você teria um gráfico, provavelmente algo parecido com esse daqui. Nesse gráfico você vai ter elementos do tipo, alguns que na média geral se destacam. Por exemplo, aqui a marca neste conjunto de empresas é um elemento, uma dimensão, tá, que está muito bem localizada. Outra, por exemplo, aqui a parte de soluções, ou, por exemplo, a parte de organização, observando-se somente a média geral, poderiam ser dimensões que poderiam vir a ser trabalhadas. E você poderia estar fazendo um trabalho focando em uma, duas ou três dimensões, pensando, por exemplo, apenas a média geral de todas as empresas. Mas você pode fazer mais do que isso. Por exemplo, você pode também fazer algo como, por exemplo, fazer um gráfico onde nós vamos ter os melhores indicadores de todas as empresas. Ou seja, é o melhor indicador de cada uma das empresas. E aí eu vou ter, por exemplo, eu posso ter condição de fazer uma avaliação seguinte, ó, a marca foi de todas, mas, por exemplo, a parte de clientes, esse aqui foi o melhor indicador que pode ter vindo de uma empresa ou de mais empresas. Você pode, por exemplo, fazer um gráfico desse com o benchmark e anotar para mim aqui, por exemplo, algo do tipo. Supondo que você atendeu 20, ou fez o radar zero de 20 empresas. Você pode vir aqui e dizer o seguinte, olha, dessas 20 empresas, no meu caso, como a média foi essa, 20 estão com o seu grau de dimensão no máximo. Dessa daqui eu tenho 18 empresas que estão no máximo. Dessa daqui ó, eu tenho 10 que estão, suponhamos, no máximo, e assim por diante. Então eu posso ter condições de fazer um trabalho também, levando em conta o benchmark. E aí pode ser tanto o benchmark positivo, que é o caso desse daqui, como também um benchmark negativo. Qual foi o pior ou a pior das dimensões para cada uma dessas minhas empresas. Ou seja, eu vou destacar qual que foi a empresa pior. E aqui eu estou destacando qual foi a empresa melhor. Então, observe que eu tenho condições de fazer um conjunto de comparações e gráficos muito grande. E aí vai ficar bastante para quê? Para a sua criatividade, para escolher o que eu quero fazer no meu trabalho, o que eu vou delimitar. Eu posso delimitar, então, por exemplo, eu vou trabalhar com a média
das regiões. Suponhamos que eu tenho 4 micro-regiões que eu atendo na minha região. E eu vou fazer um comparativo da média geral das 4. Vou observar quais são as melhores e as piores dimensões. E em cima disso, eu vou fazer um estudo comparativo. Eu posso também, não se esqueça, eu posso também fazer um trabalho a partir dos meus planos de ação, das minhas devolutivas. As minhas devolutivas já permitem hoje eu ter uma ideia, com essas 20, supondo 20 empresas atendidas, que eu já tenho um conjunto de 20 planos. Então eu posso fazer também o seguinte, começar a comparar quais são as ações que mais se repetem em função da região, do número de funcionários, do tipo, do faturamento, do tipo de produto, do tipo de mercado. Observe que com isso nós queremos deixar para vocês livre para vocês escolherem e delimitarem qual que é primeiro, o setor no qual você vai estar atuando e segundo, qual o conjunto de dimensões com os quais você vai trabalhar. Ou seja, nós podemos ter um gráfico geral que vai estar trabalhando com a média, posso ter um que vai trabalhar com o benchmark e eu posso gerar diversos outros gráficos. E são esses outros gráficos que vão permitir para vocês fazerem os diferentes artigos que são diferentes entre todos vocês durante esse processo de acompanhamento. Eu posso, inclusive, fazer algo do tipo seguinte. Eu posso, baseado aqui na minha parte de soluções, se nós observarmos essa dimensão em particular, podemos fazer o seguinte. Observem, enquanto aqui no meu benchmark eu tenho soluções, tá? Eu tenho algumas empresas, supondo das 20 eu tenho 5 empresas que têm as soluções, né, no máximo. Então observe, eu posso observar também que na minha média geral, soluções foi uma dimensão muito pequena. E eu posso fazer um estudo de comparativo disso daqui, fazendo a questão somente soluções. Ou eu posso fazer um extrato por regiões e comparar como estão as soluções em empresas que têm de 1 a 10 funcionários, soluções de 10 a 15, soluções 15 a 20 e assim por diante. Eu posso fazer também descobertas a respeito do faturamento. Supondo de que, em função do tipo ou do volume do faturamento de uma empresa, isto impacta diretamente a questão dela de clientes, marca e assim por diante. Então observe que nós queremos deixar para vocês uma infinidade de possibilidades de você fazer a tua delimitação para trabalhar o seu artigo. No próximo vídeo nós vamos trabalhar com vocês a questão da justificativa, ou seja, por que essa dimensão, por que essa delimitação, por que esse trabalho que você está buscando desenvolver é relevante para você, para o Sebrae e para as organizações que poderão ser beneficiadas por ela. Obrigado por enquanto e nos vemos em breve.